Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, então, ao projeto de História, Racismo e Cinema Norte-Americano. E a gente vai começar a aula parte 7, que está dividida, por sua vez, em duas aulas, uma para hoje e uma para a próxima aula, ok? Ah, Na aula de hoje, eu resolvi trazer para vocês um filme que se chama O Nascimento de uma Nação, certo? Como a gente está discutindo História, Racismo e Cinema, eu acho interessante a gente saber da existência desse filme e de algumas coisas que envolvem a produção desse filme, ok? Então, vamos começar aí pela questão das considerações iniciais, as informações iniciais sobre esse filme. Ele é um filme mudo e em preto e branco. Quem vem acompanhando, fazendo as atividades complementares desse projeto, com dedicação, já está conseguindo perceber que os primeiros filmes tinham essas duas características. Eles eram mudos e eles eram em preto e branco. O som e a imagem colorida, elas vão aparecer depois. Primeiro o som, depois a imagem, mas a gente vai tratar dessas questões mais pra frente. Por hora, isso é importante saber. Outra coisa sobre esse filme é que ele tem 3 horas de duração, certo? 3 horas. Como a gente pesquisou nas atividades das aulas anteriores, os primeiros filmes eles tinham alguns minutos e eles retratavam cenas do cotidiano. Pouco a pouco, o que vai acontecer? Os filmes vão se tornar narrativos, vão ser utilizados para se contar uma história e eles vão aumentando gradativamente a duração. Tanto que a gente vai chegar ao nascimento de uma nação que é considerado que tem, então, essa duração aí de 3 horas. E esse filme, ele vai ser lançado em 1915 nos Estados Unidos e ele foi dirigido por um cara chamado David Warr Griffith, ok? Que é um diretor muito referenciado dentro da história do cinema. E por que a gente está tratando justamente desse filme? Por que o nascimento de uma nação e não um outro qualquer? A primeira coisa, coloquei 3 explicações para isso aí. Primeiro que ele é considerado por muitos como o primeiro grande clássico de toda a história do cinema. Ele foi a pedra angular, ele foi o filme assim que deu ponto de partida para transformar Hollywood no que ela é hoje, o maior polo de produção do cinema no mundo, e também foi o primeiro filme a gerar uma grande controvérsia e uma grande polêmica desde o momento do seu lançamento até hoje. Esse filme ele é envolto em polêmica e controvérsia. Então a gente vai ver cada uma dessas características um pouco mais detalhadas a partir de agora. Uh, Então esse filme ele é considerado por muitos como sendo o primeiro grande clássico do cinema, certo? E o porquê que isso vai acontecer? Ele é admirado por várias pessoas. O Nascimento de uma Nação, ele é um dos filmes preferidos, por exemplo, de um outro grande ator, de um outro grande cineasta, que é o Charles Chaplin, aquele lá dos filmes que a gente conhece como um dos principais, sendo do cinema mudo, certo? E por que ele é tão admirado? Por que esse filme é tão admirado por outras pessoas que fazem o cinema? Por causa das mudanças na forma de se produzir um filme. Antes desse filme, fazer cinema basicamente era o quê? Era pegar e gravar uma peça de teatro, certo? Depois desse filme, o cinema ele vai adquirir uma linguagem artística própria. Como assim? O diretor do Nascimento de uma Nação, que é o Griffith, ele vai pegar e vai utilizar uma infinidade de novos recursos. O close, a montagem paralela, agora me fugiu o nome, o traveling, a câmera em movimento, para ele construir o filme de uma outra forma que até então não era muito comum. Por exemplo, o que ele vai fazer? Vamos comparar dois filmes. O Grande Roubo do Trem, que foi filmado em 1903, tem 12 minutos de duração e é um filme de faroeste. E eu vou deixar o link dele na descrição para que vocês possam dar uma assistidinha nele, porque ele é bem pequeno, certo? Como que esse filme foi feito? Ele tem 14 cenas consecutivas, certo? Então, como que essas cenas são colocadas? Tem a primeira cena, aí tem o começo, o meio e o fim da primeira cena. Aí tem a próxima cena, começo, meio e fim da segunda cena e por aí vai. E como que essas cenas foram gravadas? O diretor desse filme colocava uma câmera fixa, certo? Como vocês estão acompanhando aí na imagem, ó. E a câmera fixa, ela pegava todo o cenário e ali os personagens, eles atuavam, eles faziam aquilo que estava no roteiro. E a próxima cena sempre com uma câmera fixa. Já o Nascimento de uma Nação, ele foi feito por uma infinidade de cenas e essas cenas elas são paralelas entre si e tem uma grande mobilidade da câmera. Por exemplo, a gente tem dois personagens conversando, embora não seja um cinema mudo, a gente
assistindo, a gente percebe que eles estavam conversando. Aí o que acontece? Os dois estão conversando. A hora que um personagem vai falar, a câmera foca naquele personagem. Depois, quando o outro personagem vai falar, a câmera foca naquele personagem. E aí depois a gente vê que tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo, certo? Quais são essas três coisas? A mulher sai correndo, um cara sai correndo atrás dela e aparece um terceiro personagem. E essas cenas, elas são diferentes e estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente sabe o que o diretor fez. Ele partiu essas cenas em pedaços e intercalou elas. Colocou um pedaço da primeira, depois um pedaço da segunda, depois um pedaço da primeira, depois um pedaço da terceira cena. E isso era uma coisa que os atores, os diretores de cinema, desculpa, eles não utilizavam até aquele momento. O War Griffith, ele vai ser um dos pioneiros que vai fazer a utilização desses recursos. Então, para que vocês possam perceber um pouco melhor, eu vou pedir então novamente que vocês acessem o link para poder os dois links que eu vou deixar logo a seguir aqui embaixo na descrição, para que vocês consigam visualizar um pouco melhor essa explicação. Outra coisa, esse filme, ele foi uma pedra angular para a consolidação de Hollywood como sendo o grande polo de produção de cinema. Como a gente viu em aulas anteriores, o cinema ele é considerado uma invenção francesa, certo? E a Europa, ela é o primeiro grande polo de produção de filmes. Foi lá que surgiram os primeiros filmes. Tinha os Estados Unidos que também estava produzindo, mas havia um equilíbrio, não havia um predomínio de nenhuma nação, como tem Hollywood hoje, dominando 90% da produção dos filmes mais assistidos do mundo. Então a gente tinha muito filme italiano, muito filme alemão, muito filme russo, muito filme francês, ao contrário de hoje em dia. Aí, como a gente viu, o cinema surgiu em 1895, mas entre 1911 e 1915 começou a se estruturar, começou a se produzir filmes em Hollywood, na Califórnia. Os diretores de cinema, os atores, eles começaram a se concentrar em Hollywood. E começaram a se concentrar, por quê? Principalmente por alguns motivos que eram relevantes para a produção de um filme. Primeira coisa, as condições geográficas de Hollywood ou da Califórnia, de uma forma geral. Era um lugar ensolarado e a luz ela é essencial para a produção de filmes. Ainda mais naquela época, se a gente pensar mais de 100 anos atrás, quando o cinema estava começando a ser produzido ainda, eles não tinham um domínio tão bom das técnicas de luz, então ter um ambiente iluminado era fundamental. O segundo motivo, é que os terrenos da Califórnia, naquela época, eles eram muito baratos. Então era muito mais fácil conseguir comprar uma terra para um lote, uma propriedade, para montar um estúdio de cinema ou alugar uma propriedade para fazer uma gravação de cinema. Era muito mais simples, era muito mais barato, era muito mais viável do que em Nova York, em Chicago, em Boston, que eram lugares extremamente caros. Hoje, Hollywood é um dos lugares mais caros do mundo, o terreno de lá. E em terceiro lugar, a Califórnia, de uma forma geral, ela era o lugar perfeito para os filmes de faroeste, que era o tipo de filme na época que mais rendia dinheiro. Então a Califórnia já tinha um cenário propício para fazer os filmes de faroeste. Então essas três características elas foram aproximando, foram reagrupando as pessoas para fazer o cinema por lá. E a gente tem que lembrar também que em 1915 a Europa estava em guerra, ficou em guerra de 1914 a 1918, e isso atrapalhou a produção de filmes. Então, enquanto a produção de filmes lá nos Estados Unidos estava se concentrando e se desenvolvendo em Hollywood, a Europa estava passando por uma guerra, então isso ajudou Hollywood a subir e derrubar a produção cinematográfica do continente europeu, porque o cinema ele é uma arte cara de ser produzida.